Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje nós vamos falar sobre o pattern de Fanout que é utilizado em arquiteturas orientadas a evento. Mas antes da gente falar sobre pattern, se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Sempre que eu postar os vídeos, você vai receber uma notificação e também incentiva aqui a eu continuar esse trabalho. Show, pessoal! Então, primeiro de tudo, o Fanout é um pattern que ele é muito utilizado em arquiteturas orientadas a evento e ele tem aí a responsabilidade, digamos assim, de ajudar no desacoplamento, o que já é, na verdade, um benefício de uma arquitetura orientada a evento. Entretanto, vocês vão ver aqui nos exemplos que eu vou demonstrar que não é só o fato de você estar orientado a evento, que às vezes você não está tratando coisas que são roteamento de evento no nível e na camada da aplicação. Então, o Fanout ele tem esse propósito de te ajudar a, de fato, desacoplar algumas responsabilidades da sua aplicação. Então, a sua aplicação não necessariamente ela precisa saber todos que vão consumir, né? E aí você fala, não, mas isso daí é orientado a evento mesmo, Douglas. Sim, mas imagina que você tem uma saída, um produtor, e esse produtor tem 20 consumidores distintos. Como que você faria para que os 20 recebessem uma notificação? Então, o Fanout ele se trata disso, de você mandar uma mensagem para um lugar central, e esse lugar central, fora do contexto da aplicação, ele vai jogar para todas essas outras filas, os outros consumidores. E eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais no desenho, vai ficar mais fácil, e aí no próximo vídeo a gente vai para a parte prática, implementando isso daqui, utilizando SQS e SNS. Então, como eu falei aqui, ó, só quero passar por uns pontos bem importantes. Então, ele serve para, de fato, distribuir para múltiplos targets ou subscribers. Então, você pode implementar ele utilizando tanto o RabbitMQ, SQS, junto com SNS, arquitetura também onde você utiliza o Apache Kafka, e é isso daí. E aí existem algumas boas práticas, os boas práticas dessa arquitetura que vão trazer de benefícios, como eu comentei anteriormente. A questão do desacoplamento, então ele te ajuda nisso. A questão da escalabilidade, de você permitir que outros consumidores consumam isso. Tem a questão também de você tirar aquela regra que não tem nada a ver com o negócio e desacoplar aquela regra e colocar em outro lugar. Tem a questão também de você ter mais flexibilidade no sentido de você quer mais um consumidor. Então imagina aquele exemplo que eu falei, eu tenho mais um consumidor. Você coloca esse outro consumidor e ele, sem mudar nenhuma outra aplicação, ele já consegue consumir aquele dado. Então fica bem mais simples. E tem outras questões que são interessantes, mas eu já vou para o desenho, pessoal, até para ficar mais claro de entender. Então vamos imaginar aqui que eu tenho diversas aplicações, independente de onde elas estão, o que ela é, vamos considerar que é indiferente. O que acontece aqui? Imagina que você tem produtores, são distintos produtores, poderia ser uma única aplicação, inclusive. Então imagina, eu tenho uma única aplicação aqui. Ok. E essa único contexto de aplicação, ela tem vários produtores. Então tem um pod lá de 20 pods, tem 20 pods aqui rodando. Então esses diferentes produtores são 20 pods, mas é a mesma aplicação, como eu falei anteriormente. Então são 20 produtores que eles estão mandando alguma informação que precisa ser consumida pela aplicação 1, 2, 3, 4. Imagina aqui que poderia ser coisas no sentido, ó, aplicação em uma loja de vendas, a aplicação 1 faz o pagamento, a aplicação 2, ela não faz pagamento, mas ela começa a mexer no estoque. A aplicação 3, ela já mexe com alguma outra coisa. Enfim, são notificação, que manda e-mail ali para você e tudo mais. Então imagina que essas aplicações elas poderiam acontecer em paralelo. Aí você fala, nossa, Douglas, naquele exemplo que você falou não faz muito sentido. Mas espera, é que eu falei o exemplo do pagamento, enquanto começa a acontecer ali já o ajuste no estoque, ou eventualmente fazer o encaminhamento de alguma coisa. Existem empresas que eles já analisaram, em alguns casos faz mais sentido você deixar o pagamento ali sem ser um bloqueio e já começar a trabalhar na entrega. Porque se eventualmente o pagamento não for aceito, eles conseguem barrar isso em um outro momento. Então isso daqui vai depender muito da regra de negócio. Mas vamos considerar agora que eu tenho 4 aplicações indiferentes, e não importa o que faz aqui, eu quero que as 4 ela processe paralelo alguma coisa. Então tem várias formas de implementar. O Fanout é um. Eu poderia sim ter simplesmente aqui um bus ou um broker,
um super tópico. Aí vai depender um pouquinho do ferramental que você está usando hoje. Então, eu vou falar aqui, ó, broker. Mas isso é uma opção, onde você coloca os produtores, eles vão mandar evento. Então, isso daqui é numa arquitetura EDA, né? Arquitetura Event Driven Architecture. E aí, nessa arquitetura EDA, você tem um bus, onde você joga todo tipo de mensagem e você tem filtros, né? Filtros que acontecem ali, que as aplicações estão consumindo aquelas mensagens e buscando por alguma determinada coisa. Claro que depende da implementação, às vezes a mensagem não é esse daqui de um para o outro, né? Mas às vezes acontece de forma a notificar. Então é pull ou push, enfim. Aqui é indiferente, não é essa arquitetura ainda no fanout que nós estamos falando. E o que acontece? Numa arquitetura EDA, você também consegue ir lá e colocar uma aplicação 5 aqui e acoplar ela e falar, você vai procurar por mensagens com determinado payload. Existe essa capacidade. Mas, geralmente, não é... Tem casos que você não consegue utilizar uma arquitetura dessa e não faz sentido também. Em alguns casos, inclusive, quando a gente fala de uma EDA, né, não é só colocar lá uma fila que está tudo certo, um broker que está tudo certo. A gente já fala de uma arquitetura que, de fato, ela está tudo ali orientada a eventos. Né? Então, assim... todo mundo está mandando evento. Então, assim, é uma mudança arquitetural bem maior do que só um contexto de talvez uma funcionalidade. Aqui poderia ser só um caminho da comunicação, mas não toda a comunicação. Inclusive, quando a gente fala desse buzz aqui, né, o que eu estou dizendo é que eu poderia ter casos onde essa aplicação, vamos supor, aquele pagamento, então essa aplicação é de pagamento. E essa aplicação aqui, ó, é de estoque, shipping, né, para mandar o produto na casa do cara, de entrega. O que acontece? Todas as aplicações estão naquele exemplo que eu falei, estão escutando esse bus. Então, fiz uma venda, ele joga no bus, aí do bus ele está consumindo e ele entende, vou fazer o pagamento. Ele termina de fazer o pagamento, o que acontece? Ele não vai lá avisar a aplicação 4. Na verdade, ele joga simplesmente um evento aqui. Então, ele tem um bus onde ele centraliza tudo. Então, com a comunicação de tudo é feito via EDA. E eu acabei explicando uma outra questão arquitetural aqui, e era para eu falar do fanout. Mas é que é importante. E agora vamos falar do seguinte, imagina que sem usar esse bus, eu não tenho essa solução, eu não estou querendo usar ela por algum motivo, eu quero simplesmente avisar 4 aplicações que elas vão ter diferentes resultados lá na frente. O que acontece e o que eu vejo algumas vezes, dentro do nível da aplicação, ele está aqui, fala com a app 1, manda uma mensagem para a app 2, manda uma mensagem para app 3 e 4. Tudo via, eventualmente, REST, WebSocket ou qualquer outra coisa. Aqui não é o ponto. Mas imagina o seguinte cenário. Você está lá, nem vou mudar a cor, mas imagina o seguinte cenário. Você está lá produzindo, aquele pod está mandando, ele acabou de fazer uma venda, ele tem que mandar para 4 outros pods e por algum motivo, nesse mundo distribuído, essa conexão aqui, esse pod cai. Esse pod caiu. Então ele mandou mensagem aqui, ok, funcionou para app 1, para app 2, para app 3, para app 4, ele simplesmente caiu. E aí? Aí você vai ter que se preocupar em como você teria tratado isso. Como você mantém um track disso. Aí pode ser que você fale, não, eu vou... e ainda não resolve esse problema, mas em alguns casos o que acontece? Eu não vou falar via REST, né? Não faz sentido, porque aqui eu não preciso ser síncrono. Então, esse daqui, REST, é uma arquitetura sync, né? Que é onde eu tenho sync. Mas eu quero agora fazer assíncrono. Então, deixa eu até tirar isso daqui para ficar mais fácil. Então, agora eu quero uma arquitetura async, que falam que é os benefícios, né, da arquitetura orientada a evento. Então, com certeza, eu quero o async. Como que vai ser aqui? Eu coloco, então, uma fila, que seja. Então, eu coloco aqui uma fila, não importa qual, um top, uma fila, enfim. Vou falar aqui agora no serviço que depois a gente vai fazer na prática, SQS. Então, eu tenho SQS aqui, SQS aqui, SQS aqui, que é uma fila da SQS, né? E SQS aqui. O que está acontecendo aqui é o mesmo problema. Porque o que é assíncrono, pessoal, o que é assíncrono, ele é aqui, no consumo. Então, eu começo a consumir, né? E aí, nesse consumo aqui, ele é de fato assíncrono. Pode levar um tempo. Mas a chamada da API aqui ainda, essa chamada da API, ela é o quê? É REST. É métodos HTTP, né? Eu estou fazendo HTTP aqui. Mas eu estou usando lá uma SDK que fala com SQL. É REST, tá? Tá falando ali protocolo HTTP. Ele está trocando
e pedindo para persistir o dado. Então ele pode persistir o dado aqui, pode persistir o dado aqui e não funcionar. E aí você fala, olha só, realmente, isso aqui é estranho. Eu tenho um problema que pode me causar algumas questões de dificuldade de resiliência. Então, ok, Douglas, o que é sugerido que a gente faça aqui? Então, vamos voltar a alguns pontos. Deixa eu apagar esse monte de rabisco, né? Legal. Então, como eu poderia resolver? Aí que vem o padrão de fan-out, que vai resolver mais do que um problema, não só aquele da resiliência que eu acabei de explicar. Então, imagina no seguinte cenário. Acabei de fazer uma venda. Eu não preciso falar com 4, 5, 6 endpoints. A minha aplicação não precisa saber com quem ela vai falar. O que ela vai fazer? Ela vai simplesmente persistir em algum componente central, né? E esse componente central ele teria informações do pagamento, né, da compra que acabou de fazer. O que ele tem aqui? Venda feita, né? Venda feita tal horas, por tal pessoa, tal produto. Ele tem todos os detalhes do pedido que acabou de ser realizado. E aí, de forma assíncrona, né? Não é bem isso, mas imagina, poderia de forma assíncrona. Opa, o que eu fiz aqui? Aprendi a usar esse X aqui do Draw.io, que é muito top, enfim. E aí, imagina, eu tenho todos eles consumindo do mesmo lugar. É totalmente possível fazer isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui você faz, não seria com o SQS, porque o SQS é um serviço de fila, seria com um tópico. Então você poderia sim ter um tópico Kafka, onde todo mundo ele só criou um evento ali e todo mundo está consumindo, porém com applications diferentes, consumer groups diferentes, que é o conceito ali no Kafka, ou até no Kinesis você conseguiria algo similar, até no RabbitMQ. Mas aqui a gente vai falar ainda mais focado no fan-out, porque isso daqui não é fan-out. Isso daqui não é fan-out. Isso daqui a gente está falando de uma arquitetura orientada a evento. E aí o fan-out, ele é um pouco mais que isso. Qual que é a ideia dele? Não estou falando que ele é melhor nem nada, né? Cada caso é um caso, como eu já falei algumas vezes. Então eu tenho esse componente, e imagina, neste componente, ele seria responsável por diferentes lugares mandar, ou vamos considerar a palavra duplicar, uma chamada. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um serviço de pub sub, publish subscriber, ou seja, ele recebe e envia para todos os inscritos. Quem são os inscritos? Poderia ser uma fila, certo? Só uma fila, não estou falando aqui de um tópico, mas poderia ser um Kafka da vida, poderia ser o que for. Todos eles são em contextos diferentes, tá, pessoal? Então, pensando na questão de resiliência e tal, tem vários fatores, né? Não é simples, mas todos eles poderiam estar numa infraestrutura extremamente apartada, tá? Que ele estaria cada um num canto. E essa mensagem que veio aqui, ela estaria em todos. E nessas filas, diferentes filas, eu teria meus diferentes consumidores, né, consumindo dessas diferentes filas. Se amanhã eu preciso, né, amanhã eu preciso também de uma nova aplicação. O que eu faço? Eu crio essa nova aplicação. Igual então uma arquitetura, ele ajuda no desacoplamento, como a gente falou anteriormente. Então o que acontece aqui embaixo, olha só, eu simplesmente colocaria uma nova fila. E aí eu crio filtros, porque ele precisa saber, o PubSub precisa saber para onde ele vai mandar. Então, na verdade, tem N formas, né? Aqui, não é, eu falei, cria filtros, mas você não é obrigado a criar filtros. O que acontece aqui é você consegue subscrevê-lo e você, nesse exemplo que eu dei, ele manda a mesma mensagem. Então, se ele recebeu X, ele vai mandar X aqui, X aqui, X aqui. Ele vai mandar um X aqui e um X aqui. Nossa, pronto. Agora, se eu receber... Então, imagina agora eu tenho uma outra situação. Eu poderia criar filtros. Filtros dizendo, se for referente a cancelamento, então imagina, acabou de fazer um cancelamento. Aí você está reutilizando o mesmo contexto daquele pub sub. Então você está compartilhando. Aqui antes era só vendas, agora eu começo a colocar um escopo maior para esse pub sub. Aí ele não vai ser só mais vendas e os pedidos que foram feitos. Ele vai ser também cancelamento. Então chegou ali um pedido de cancelamento Y. Nossa, Y do lado errado, né? Deixa eu riscar isso aqui, vou colocar aqui, ó, Y. E o que acontece? Ele vai ter os filtros que ele vai falar, não, Y só vem aqui
e vem aqui. E aí você começa a ter esse centralizador. Tá? O mais interessante disso é que para o produtor nada mudou. Quando eu crio uma nova aplicação aqui, para os outros consumidores nada mudou. Né? E aí você pode aqui nesse momento pensar, não, Douglas, mas olha, tem um problema aqui, viu? Tem algo que não está fechando. Aqui, beleza, você tem diferentes filas em questões de resiliência, você está ok, mas esse PubSub aqui, ó, ele é um ponto único de falha. Aí você tem que começar a pensar qual que é o serviço que você está usando, se é um serviço gerenciado ou não está, ou não é gerenciado, qual que é a SLA, se ele é um ambiente distribuído ou não, né? Então a probabilidade de você de fato ter um problema é muito grande. Mas mesmo assim, existe a probabilidade? Existe. Mas aí é um contexto para uma outra aula, onde você teria que pensar em eventualmente brincar aqui com shards ou ter mais do que um PubSub. E aí você cria um cluster ou um primário e um secundário. Enfim, tem várias formas de implementar, mas esse não é o assunto para essa aula. Fechou, pessoal? Então assim, ficou longo o vídeo, porque de fato eu queria deixar bem claro o que é. Espero que tenha ficado claro para você. E aí no próximo vídeo aí que eu quero postar vai ser a parte prática, que eu já até implementei aqui, só falta a gravação mesmo, beleza? Então é isso daí, valeu e até a próxima conversa. Falou!